família, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de número 4 do nosso podcast Sagrada Escuta. Sejam todos bem-vindos para esse nosso encontro quinzenal. E hoje, de um modo especial, estaremos recebendo o nosso queridíssimo Padre Bruno Araújo, que estará conosco aqui, debatendo um tema bastante importante para toda a família. Estamos adentrando no mês mariano e assim é momento da gente refletir um pouco mais sobre a importância de Nossa Senhora nas nossas vidas, na vida da nossa família e na vida de todos aqueles que a veneram. Então, convide seu pai, convide sua mãe, convide toda a família para se reunir nesse momento, para fazer essa escuta sagrada e assim nos aprofundarmos cada vez mais sobre a temática de Nossa Senhora. Em especial, falaremos hoje sobre os dogmas de Maria. Esses dogmas que para muitas pessoas trazem muitas dúvidas. E a importância de conhecermos cada vez mais essas informações para que nós possamos nos aprofundar sobre Nossa Senhora e saber um pouco mais da vida da nossa igreja. Os dogmas marianos são verdades fundamentais da fé católica que foram proclamados oficialmente pela Igreja sobre a Santíssima Virgem Maria. Ele nos ajuda a compreender melhor o papel e a importância de Maria na história da salvação. Padre Bruno, boa noite, seja bem-vindo ao nosso encontro, é um prazer recebê-lo. Boa noite a você, Márcio, ao Sávio aqui nos bastidores e a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, no podcast Sagrada Escuta. Bom, Padre Bruno, para iniciarmos essa nossa conversa, gostaria que o senhor nos explicasse um pouco sobre os 3 tipos de culto que são passados pela igreja. Os cultos de latria, dulia e hiperdulia. Explique um pouco sobre cada um deles. Bom, Márcio, a sua pergunta é muito pertinente. Primeiramente, parabenizar o podcast por trazer o tema associado a Maria neste mês tão especial para nós católicos, mês de maio, mês considerado mariano para a igreja, em que celebramos a Mãe de Deus e Mãe Nossa. Muitas novenas, muitas experiências, terço nas casas. Então, de fato, a igreja se mobiliza nesse período para este momento de oração junto à nossa Mãe Maria Santíssima. E é interessante já esclarecer o que é latria, dulia e hiperdulia, porque é um tema que às vezes está no nosso dia a dia mesmo dos fiéis e a gente não se dá conta. Às vezes nós somos acusados de sermos adoradores dos santos, né? Isso. E as pessoas, e um fiel católico que às vezes está um pouquinho desinformado, ou que precisa, né, de um amadurecimento maior, talvez agora o podcast possa ajudá-lo, né, certamente. Isso. Bom, latria, todas as 3 categorias apresentadas, latria, dulia e hiperdulia, são palavras que vêm do grego. Bom, a latria significa render adoração, adorar. É claro que nós sabemos que a adoração é devidamente destinada a Deus. A Ele é toda adoração, toda honra, todo o poder e toda a glória. Então, nós dirigimos a nossa adoração a Deus, né? Adoramos o Santíssimo Sacramento, porque ali está Deus, Jesus Eucarístico, seu corpo santo. E, ao mesmo tempo, rendemos o nosso louvor sempre a Ele, a nossa adoração. Contudo, nós sabemos que temos a comunhão dos santos, né? Os santos são aquelas pessoas que passaram por esta terra e nos inspiram até hoje pelo seu modelo de vida, pelo seu testemunho, pela sua fidelidade e seu serviço a Deus. Então, os santos, eles têm uma categoria também especial, não de adoração, mas uma forma de culto chamada dulia, né, que é a veneração. Nós veneramos a vida dos santos. Você às vezes tem em casa um porta-retrato, você olha e contempla ali o porta-retrato, você vê uma pessoa da sua família, alguém querido, você lembra a história dele, isso às vezes lhe impulsiona. Então as imagens dos santos, contemplar a vida dos santos também, de certa forma nos ligam a Deus,
porque nós lembramos como eles serviram a Deus. Então, o nosso culto destinado aos santos é o de idolia, que é a veneração, é o carinho, é o respeito todo especial que nós temos por estas pessoas que passaram na terra fazendo bem e seguindo fielmente a Jesus Cristo, bom pastor. E é interessante que nós também temos a hiperdulia. A hiperdulia tem tudo a ver com Nossa Senhora, porque é o único culto que se aplica a Nossa Senhora. É uma veneração que está numa categoria um pouco acima da dulia, da categoria de veneração dos santos. Não é uma adoração, mas ela é a mãe de Deus, é mãe de Jesus Cristo, é nossa mãe. Então ela merece ainda um carinho redobrado e todo especial. Então vejam, por isso se chama hiperdulia, né? O hiper vem de estar acima, elevado, né? Então é essa a ideia, né? Uma dulia um pouco mais especial destinada a Nossa Senhora. E ainda trago uma outra categoria chamada de protodulia, que é destinada a São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. O glorioso São José é chamado sempre a ser um dos primeiros a quem destinamos a nossa veneração. Se nós olharmos para a nossa igreja, para as nossas liturgias, a ladainha sempre depois de Nossa Senhora traz São José. A oração eucarística, veneramos a Santa Mãe de Deus, né? E depois São José, seu esposo. Então, São José também merece um lugar especial. E um símbolo especial, né, a presença de São José na família, porque ele é introduzido, né, e faz então, o papel, né, de pai de Jesus Cristo, né, o pai adotivo de Jesus Cristo, e faz isso com muito esmero, né? Por toda a sua vida, São José dedicou-se muito, né, à Sagrada Família. Então, eu acho que essa veneração, a partir, né, desse ponto que o senhor citou, nos remete, né, para a importância de São José, né, no processo da salvação. Isso mesmo, né? A gente não pode esquecer do papel relevante de Maria e de São José, o sim deles ao projeto do Pai. Então, faz todo sentido nós honrarmos estas figuras, eles, com um carinho, um respeito todo especial e particular. Padre Bruno, iniciando agora falando sobre os dogmas marianos, né? Explicar um pouco para o nosso público, né? O que são os dogmas, né? Qual é a importância, qual é o significado disso na Igreja Católica, né? E já aproveitando, já inicialmente falaremos sobre a maternidade divina e a virgindade perpétua. Muito bem, Márcio, você que nos acompanha agora aqui no podcast Sagrada Escuta, o podcast da família, é interessante entendermos que o dogma é uma declaração de fé, né? É uma verdade fundamental de fé, que foi construída, elaborada ao longo da história, da tradição da igreja, sempre inspirada, auxiliada pelo Espírito Santo que esta igreja é. Então, os dogmas surgiram naturalmente como uma resposta de Deus para a humanidade em algum determinado momento, em um determinado contexto. Então, a nossa igreja, não me recordo bem aqui, mas são em torno de 60, talvez, dogmas, declarações de fé. E tem aquelas que se referem a Maria, né, como você bem abordou. E as que se referem a Maria, é interessante porque, no fundo, elas se referem também a Jesus Cristo. Porque falar de Maria é falar de Jesus também. Então, nós vamos ver, por exemplo, os dois primeiros dogmas que iremos abordar é o dogma da virgindade e da maternidade divina de Maria. Os dois dogmas apontam, de alguma forma, se entrelaçam com a vida, com a missão de Jesus. Primeiramente, é importante esclarecer que existe um contexto histórico, Márcio, que levou a igreja a declarar estes dogmas. Por exemplo, o dogma da maternidade divina foi proclamado no concílio de Éfeso, em 430 depois de Cristo. E esse dogma, ele afirma que Maria é mãe de Deus. Nós temos até a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro. Que a igreja celebra. Inclusive, é uma solenidade que todo fiel católico deve participar. Com né? certeza. Então, vejam, mas ela é mãe de Deus por quê?
porque ela é mãe de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus. E qual era a confusão no período do concílio, no contexto que levou a essa decisão? Existia uma heresia chamada nestoriana, que afirmava que Jesus tinha as duas naturezas, divina e humana, como hoje também nós entendemos, só que para eles, os nestorianos, na compreensão teológica deles, as duas naturezas eram completamente distintas, não se misturavam, não se mesclavam. Então eles imaginavam assim, Maria é mãe de Jesus, o homem, mas não é mãe do Jesus, Deus, Divino, né? divino. Do divino. Exato. Então veja, aqui surgiu um problema. Então eu estou afirmando como se Jesus fosse duas pessoas em uma só, né? E não é bem isso. As duas naturezas elas se mesclam, né? Elas se misturam. E aí é interessante que aí vem a igreja com sua sabedoria, com seu processo de escuta, de discernimento, de um concílio que define que, de fato, Maria é mãe de Deus. E aí ela acaba também, a igreja, afirmando o que nós chamamos de união hipostática, né? Que é um termozinho difícil para dizer que a natureza humana e divina de Jesus se misturam em uma só. Não tem como eu separar, dizer isso aqui é o Jesus humano, esse aqui é o Jesus divino. Jesus é um só. E aí, por isso, vem a declaração que Maria é mãe de Deus, mãe da igreja, vem a maternidade divina. Então, não há como não dizer que ela foi escolhida por Deus para, de fato, ser a mãe do Salvador. Todo o processo da salvação inicia pelo sim de Maria, né? Então, a importância que nós devemos dar à Nossa Senhora a partir desse sim que fez toda a diferença da humanidade, né? Se nós pegarmos e recordarmos do processo desde o sim de Maria, né? Desde a chegada do anjo até o sim de Maria, passando por toda a história, a vida de Jesus Cristo, até a crucifixão e ressurreição, o sim ele tem uma importância fundamental nesse contexto. Exatamente. A gente nem consegue, muitas vezes, imaginar se não existisse o sim de Maria. Deus sabia que ela ia dar um sim. Mas, mesmo assim, Deus conta com a livre decisão da pessoa, com a consciência, com a liberdade dela para decidir por ele. E Maria era uma pessoa justa, temente a Deus, assim como São José, e não poderia ser diferente. Ela acolheu o plano do Salvador. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade, né? E de fato a palavra de Deus, a vontade de Deus se fez sempre presente na vida de Maria, na vida desta mulher que mudou também a história da humanidade, porque ela acolheu no seu ventre, ela foi tabernáculo de Cristo Jesus, né? Tabernáculo vivo, sacrário vivo. No complemento, então, dessa primeira pergunta, Padre Bruno, a gente vê a virgindade perpétua, né? O que seria esse dogma, então, nesse contexto? Bom, a igreja afirma que Maria foi virgem antes, durante e depois da gestação de Jesus, né? Então ela foi perpetuamente virgem para sempre. E isso é importante dizer que algumas pessoas no início da igreja, na igreja primitiva, também causou muitas discussões, né, afirmando como é que ela pode conceber sendo virgem, né, sem ter nenhum tipo de relação. Porque abriu brechas para muitos imaginarem até que o filho dela não era de Deus, ela não foi concebida, não concebeu por obra do Espírito Santo. Mas as Sagradas Escrituras nos deixam muito claro que a sombra do Altíssimo, do Espírito Santo, cobriu Maria Santíssima, e aí ela concebeu pela ação do Espírito Santo, do Divino. E aí, a compreensão da igreja, a tradição da igreja revelada, compreendeu e constituiu um dogma afirmando que Maria se preservou a sua castidade, né, a sua virgindade até o fim. Antes se valorizava muito a figura das virgens. Nós temos muitas santas, mártires, que foram virgens, né? Então a virgindade é uma característica muito importante também na vida cristã, que deve ser preservada. Então Maria é um modelo para nós. E tem outras compreensões por trás disso, Márcio. Nós podemos ver, por exemplo, que a igreja, Maria é a imagem da igreja.
a igreja, esposa, desposada, noiva. Então, Maria, sendo virgem, é a igreja que é imaculada também, que é essa imagem da igreja também pronta para ser desposada. Nós vemos lá que quando Jesus está na cruz, ele entrega ao discípulo amado a sua mãe para os seus cuidados e vice-versa. O discípulo amado, para a nossa tradição, representa toda a igreja. Maria foi entregue sob os nossos cuidados e nós também cuidamos de rezar e pedir a sua intercessão sobre todos nós. Padre Bruno, agora dando continuidade, né, nos dogmas de Maria, agora falaremos um pouco da importância da Imaculada Conceição e da Assunção de Maria. Nos fale um pouco mais sobre cada um desses dogmas, fale um pouco aí para o nosso público, o que é que esses dogmas significam, qual a importância deles. Márcio, caro espectador, esses são os dogmas mais recentes da Igreja. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado em 1854. Já o da Assunção de Maria foi proclamado agora, em 1950. Quando um Papa vem e proclama, na forma de ex-cátedra, ele proclama já dentro de um contexto, de um clamor popular, clamor religioso. Então, dentro dessa forma, nós vamos entender que esses dogmas foram proclamados, mas sempre a igreja entendeu, e o povo de Deus entendeu, que Maria era a Imaculada Conceição, que ela subiu aos céus, ascendeu aos céus de forma especial. Então, para você entender melhor, a gente falava agora há pouco da virgindade de Nossa Senhora. Quando nós falamos da Imaculada Conceição, nós estamos afirmando que ela foi concebida sem pecado original. O que isso quer dizer? Para que ela recebesse em seu ventre Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ela precisou ser preparada desde sua origem, desde sua gênese, para acolher este projeto de Deus, para acolher o Verbo divino. Então, a igreja crê e professa que ela nasceu sem a mácula do pecado original, que todos nós nascemos e que é rompida pelo batismo. Pelo batismo nós somos redimidos. Esclarecer isso, Padre Bruno, a importância do batismo logo cedo, logo na infância, na primeira infância, a partir desse contexto. Então, o batismo, ele apaga os nossos pecados, entre os quais o pecado original, que é aquela herança que vem de Adão e Eva, da primeira humanidade, da humanidade que se corrompe, que está propensa ao pecado. E aí Maria, para a tradição da igreja, não veio com este pecado, ela foi preparada, uma mulher virtuosa, uma mulher dedicada, uma mulher que foi sempre temente e fiel a Deus, Então, por isso, nós chamamos ela de Imaculada Conceição. E temos também o dogma, que foi proclamado em 1950, da Assunção de Maria. Essa mulher que viveu uma vida de entrega junto do seu filho Jesus, que é imaculada, que não cometeu pecado. Então, essa mulher deveria ter também um fim digno, Se o filho subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, se ele ressuscitou, Maria não poderia simplesmente morrer e esperar a ressurreição como todos os outros, como nós, A ressurreição que acontecerá um dia diante do juízo final. Então, Maria, para a tradição da igreja, ela teve uma morte ou uma assunção, digamos assim, ao céu, de modo especial. Nós não sabemos como, por isso que eu digo, não sabemos se ela morreu e ressuscitou, se ela foi direto para o céu. Esses pormenores a igreja não tem, é mistério divino, não tem como a gente dizer. Mas pela fé da igreja, auxiliada pelo Espírito Santo, nós sabemos e professamos que Maria está no céu, em corpo e alma. Corpo e alma. Assim como Cristo já ressuscitou, corpo, alma por completo, Maria também. Então o dogma afirma
isso, né? Padre Bruno, todas essas informações, todos esses ensinamentos foram de grande valia e a gente sabe que cada vez mais nós católicos, a gente precisa se inteirar de informações que estejam, né, interligadas à vida da nossa igreja. Nesse momento agora, lhe peço para falar da importância do mês de maio, né, reforçar um pouco mais esse mês de maio, né? Mês de Maria, para muitos, né, muitas pessoas escolhem inclusive esse mês para ser o mês do matrimônio, né? Então, gostaria que você passasse um pouco mais, né, dessa informação sobre o mês de maio e ao mesmo tempo convocasse, né, toda a família, né, a se envolver um pouco mais com a oração mariana para esse mês. Quem anda com Maria, anda com Jesus. Então, o objetivo do mês de maio é que, ao nos aproximarmos de Maria, nós também nos aproximemos do seu Filho Jesus, né? Porque Maria sempre nos aponta para Jesus. Sua forma de caminhar, sua forma de ver o mundo, a forma como ela conduziu a família é exemplo para nós também. Então, talvez por isso muitos matrimônios se realizem, né? Sim. Para que sejam inspirados e no modelo, no segmento também da Sagrada Família de Nazaré. Então é um mês especial, com a programação recheada. Temos as novenas, que são a oportunidade de sair um pouco das nossas igrejas e ir na casa das pessoas, daqueles que estão mais afastados, os doentes, os que padecem de algum tipo de necessidade, que aí já não conseguem mais ir à igreja. É uma oportunidade de rezarmos o Santo Terço, meditarmos, contemplarmos os mistérios da vida de Jesus com esta oração tão poderosa e que deve ser assumida no nosso cotidiano. Temos ainda a coroação de Nossa Senhora, sempre realizada no fim do mês, né? Temos para abrir o dia 1º de maio, São José Operário, né? Então já entramos aí celebrando a Sagrada Família. Então é um mês com muitas oportunidades de meditarmos sobre a vida de Maria, de estarmos juntos celebrando Nossa Senhora, celebrando e nos aproximando ainda mais do seu Filho Jesus. E não pode perder essas oportunidades, devemos estimular para que as nossas comunidades, as nossas famílias rezem e se aproximem ainda mais desta devoção tão importante na nossa igreja, que é a devoção à Nossa Senhora. E assim, a família como um todo se reunir para rezar. Muito né? importante. A gente precisa cada vez mais levar para os nossos filhos, né? Levar para as pessoas que estão próximas a nós e aquelas que não estão tão próximas, mas que a gente tem contato, né? Seja no trabalho, seja na própria igreja, ou seja dentro do seu meio social, né? Motivarmos as pessoas para a oração, né? A oração do texto, que é um símbolo tão perfeito, né? Que quando a gente reza meditando cada palavra através de toda a oração proclamada no Santo Texto, a gente se encoraja, se motiva para levar tudo isso, né? Levar esse contexto, né, mariano para dentro do nosso lar, né? Então, cada vez mais a igreja introduzindo esse mês, né, para os lares, eu acredito, né, e aí o senhor pode me confirmar, eu acredito que seja uma motivação a mais para que as pessoas possam dar continuidade, né, ao longo do tempo. Isso mesmo. E é importante a gente destacar que é um podcast voltado para a família, como as famílias precisam, né, criarem mais momentos de oração, de união. Né? Nós estamos perdendo um pouco isso, né? As famílias não rezam mais juntas, não se alimentam mais juntas. Então é preciso criar momentos em comum e principalmente para colocar nas mãos de Deus, nosso grande condutor, para nos ajudar na nossa caminhada, que não é fácil. Essa separação, Padre Bruno, quando você fala, né, que as famílias não se reúnem, não se juntam, não se, né, para dialogar, para conversar, para fazer a refeição à mesa, muito dessa vida contemporânea, atual, desse cotidiano com rotinas, às vezes, um tanto quanto exageradas, isso tem afastado, você acredita que isso tem afastado as pessoas mais, principalmente os entes familiares? É um fator
importante também, né? Dentre outros, né? Mas esse mundo frenético, as nossas relações muito superficiais, líquidas, né? Então a gente acaba, até mesmo com os de casa, se afastando, né? Às vezes a gente convive juntos, mas falta intimidade, falta mais presença, conhecer mais o outro. Então é importante nesse mês de Maria não deixarmos de meditar sobre a nossa família, sobre as nossas relações, e é fundamental a oração sempre em primeiro lugar, né? Que a oração é o nosso alicerce, é o nosso impulso, né, para a gente continuar a nossa missão. Então, com a oração as coisas tendem a caminhar, a fluir, as relações a melhorarem. Então, não deixe de rezar, não deixe para rezar amanhã. Reze hoje, reze agora. O importante é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, Nossa Senhora, sempre apontando para o Filho, vai nos ajudar. E eu tenho alguns convites, viu, Márcio? Tá, fica à vontade. Nos dias 10 a 13 de maio, nós estaremos celebrando lá na Capela Cristo Rei o Tríduo de Nossa Senhora de Fátima. Então, quem mora ali naquela região, aqui em Sobral, quiser dar uma passadinha por lá nesses dias, estaremos celebrando o Tríduo em honra a Nossa Senhora de Fátima. Repita, de 10? De 10 a 13 de maio, Pronto. tá bom? Todos A programação está toda lá no Instagram da Capela Cristo Rei. Então, Instagram, @Capela Cristo Rei, você vai encontrar essas informações. E também, dia 25, nós estaremos celebrando lá a coroação, no sábado, dentro da missa das 19 horas. E aqui em Sobral, nós celebramos todas as paróquias juntas a grande coroação lá no Arco de Nossa Senhora, no dia 31 de maio. Em breve, certamente estará saindo aí os horários, informações mais definidas no Instagram da Diocese de Sobral. Que bom, grande convite aí para que toda a comunidade se mobilize, né, a participar desses momentos, né, esses momentos de fé. Padre Bruno, já encerrando nesse nosso momento, não seria diferente, né, estarmos hoje aqui com um sacerdote dentro do nosso programa, é assim uma bênção muito grande. E aí, diante da câmera, hoje eu vou pedir, né, quebrar um pouco o protocolo e pedir, né, que o senhor possa remeter aí uma bênção toda especial para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. De fato, esse momento para o nosso podcast é um momento importantíssimo com a sua presença hoje. Quero parabenizar pela iniciativa, né, sua, do Sávio, aqui também presente. A gente precisa de espaços como esse, né? Nós temos tantas informações, tanta coisa na internet, mas temos que ter programas que edifiquem, de espiritualidade, que nos façam crescer também na fé. É um espaço que nós também precisamos ocupar. Então, parabenizo pela iniciativa, rezo a Deus para que seja muito frutífera e cresça cada vez mais, né? Eu sei que é um projeto que não é fácil, precisa de tempo, dedicação, mas peço a Deus para que seja de fato muito frutuoso e muito abençoado, tá bom? Então agradeço o convite de vocês. Amém. Padre Bruno, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, foram informações riquíssimas, uma verdadeira catequese que nós tivemos hoje aqui no Sagrado Escuta, né? Trazer tudo isso para dentro dos lares, trazer tudo isso para dentro das famílias, com certeza vai ser de grande valia. E a você que nos acompanha, continue nos seguindo nos nossos canais, YouTube, Instagram. Está aparecendo aí na sua tela, não perca a oportunidade de nos seguir, leve essa mensagem para os seus parentes, para os seus amigos, para a sua comunidade. Continue nos acompanhando sempre que possível aqui no Sagrado Escuta. É muito importante a sua participação. Siga-nos nos canais, deixe o seu comentário. É importantíssimo a gente estar acompanhando o seu comentário. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.